E aí galera, tudo bem com todos? Como vão as coisas por aí? Fazendo uma caminhada aqui logo pela manhã. Então galera, eu queria compartilhar com vocês aí uma experiência que eu tive dentro do tatame, né? Dando aula de jiu-jitsu em um dos projetos que eu já participei. Mais especificamente lá na Moca, lá na época que eu dava aula na Moca. E a gente tinha um projeto lá dentro de uma igreja, né? E eu fiquei durante 8 anos lá nesse projeto, dando aula para molecada, dando aula para adulto. Tinha todo tipo de público lá, né? Gente que podia pagar, gente que não podia. E cara, uma vez eu tava dando aula lá num sábado à tarde. A aula começava às 3 da tarde. Aí eu tava dando aula lá e de repente chegou um aluno. O rapaz já era aluno nosso, só que ele chegou lá meio emburrado, entrou, nem pediu licença, já sentou no tatame lá. Eu achei até estranho, porque geralmente todos os alunos têm o respeito, né, de antes de entrar no tatame pedir permissão, pedir licença, pedir pro professor. Mas tudo bem, eu não contestei aquilo. E aí ele sentou no tatame lá. E quando ele sentou no tatame, eu cheguei até ele e falei: eita, aconteceu alguma coisa, né? A gente já sente no coração que não é normal a parada. E aí eu peguei e perguntei pra ele: e aí, mano, tudo bem? Aí ele: ah, não tá não, cara. Eu falei: por quê? Porque ele falou assim: cara, eu vou tirar a minha própria vida hoje, porque não tô aguentando mais, né? Meus pais mandaram embora de casa. E cara, essa vida aí, começou a falar um monte de coisa. Só que todo professor conhece o aluno, né? Conhece quando o aluno é preguiçoso, quando o aluno mata o aquecimento, conhece aquele aluno que é mais aplicado, que é mais empenhado, conhece aquele que é mais, né, manhoso. E essa convivência faz com que o professor conheça mais os seus alunos, né? De uma forma mais interiorizada aí. Então eu sabia que aquele rapaz, ele tinha um pouco de ego da parte dele, assim, por algumas situações, tal, né, em alguns aspectos. E aí eu peguei na hora, falei: e agora, Deus, o que eu vou falar para esse cara? Se ele veio até aqui é porque eu tenho uma palavra para dar para ele, porque e ele confia em mim, senão ele não viria aqui falar isso para mim. E aí eu peguei e eu queria deixar até um recado para você. Se de repente alguém chegar até você aí com algum assunto difícil ou alguma situação, né, bem complicada, é porque você tem conteúdo, você tem o que falar para essa pessoa. Então não tenha medo não. Fale mesmo, abra sua boca, né? Pegue inspiração aí para Deus aí, para quem você acredita. E, meu, não deixa essa pessoa sem um conselho, sem uma ajuda, né? Então, eu peguei e falei pra ele: ó, conhecendo como eu te conheço, pô, eu sei que seus pais não estão errados, porque você deve ter feito alguma coisa pelo qual eles tomaram essa atitude. E aí ele falou: realmente tomei algumas atitudes e tal. Falei: então, tá vendo? Então não é em vão que eles estão tomando essa atitude, porque eu conheço um pouco da sua história. E cara, eles te amam, cara. Eles amam você, senão eles não teriam cuidado de você todo esse tempo e tal, né? Te dado suporte. E aí eu falei: cara, vai lá, pede perdão pros seus pais, cara. Fala com eles que você os ama, que você errou, reconhece o seu erro, cara. E vai lá e faz isso, né? E aí ele falou que tá bom, professor. E ele nem treinou aquele dia. Ele falou: tá bom, professor, eu vou lá, vou fazer isso que o senhor falou. Ele pegou e saiu. E antes de chegar ali
naquele treino, do lugar que ele vinha, ele passava por um viaduto, né? Um viaduto bem alto, por sinal. E aí ele falou, ó, só não fiz lá o que eu te falei antes porque eu queria falar contigo. Então assim, e aí ele saiu daquele lugar e eu não falei mais com ele. Aquela semana eu não falei mais com ele. Aí ele falou que na outra semana ele apareceu lá. Eu falei, ufa! Então é um sinal que tá tudo bem, né? Porque ele tá aqui. E aí eu peguei e ele contou pra mim. Falou, ó, professor, saí daqui. Ali no meio a gente tava, lá perto tem uma avenida aqui em São Paulo, é Radial Leste, que o ônibus não costuma parar fora do ponto, né? E aí lá eles não param mesmo. E ele deu sinal, o ônibus parou no meio da radial lá. Parou no meio, ele achou até estranho. Ele entrou no ônibus. Aí ele pediu para passar por baixo, o cobrador deixou, ele sentou lá no fundo do ônibus. Aí o cobrador pegou e abriu uma Bíblia. Aí ele já foi lá, tava no fundo do ônibus, foi lá e colou junto do cobrador. O cobrador deu uma palavra para ele. Aí ele pegou, deu sinal pro primeiro ônibus que tinha. E aí ele falou assim, pô, eu preciso vir em tal lugar. O cobrador falou, ih, você pegou o ônibus errado, cara. Ó, desce aqui. Aí pergunta aí pro pessoal, quando ele desceu do ônibus, que ele falou que acabou de descer do ônibus, uma menininha, pequenininha assim, chegou e entregou um panfleto para ele. Falou, ó, Jesus te ama, cara. Jesus te ama, ele vai transformar a sua vida e tal. E aí ele falou, caramba, desde lá, desde a primeira vez lá que o professor falou, eu já tô recebendo essas palavras aqui, que legal. Aí ele falou que foi lá e perguntou para os policiais que estavam com a viatura parada. E aí ele falou que sempre que ele falava com polícia ele apanhava. Ele tinha, tipo, parece que os polícias sabiam, né? E tipo assim, sempre ele foi agredido, sempre ele foi, porque ele também aprontava umas, né? Então devia ter suas razões. Aí naquele dia ele foi lá e perguntou para os policiais e ele pegou e os caras trataram ele super bem. Falou, ô meu, desce aqui, ó, você desce essa rua aqui, você já vai sair onde você quer e tal. Falou, a gente só não te leva lá porque a gente tá em serviço, então a gente não pode fazer isso e tal, mas, meu, é só descer essa rua aqui e tá pertinho. Aí falou, ah, beleza, obrigado e tal. Aí falou, pô, sentiu mó bem, né, porque os caras trataram ele super bem e tal. Então assim, e aí ele chegou no local lá, os pais deles na época tinham uma quadra de futebol lá, que eles alugavam, tudo. E ele chegou lá e falou que ajoelhou no meio da quadra, assim, quando os pais deles viram eles. Pô, começou a chorar, assim, foi uma comoção. Aí ele pediu perdão pro pai, pra mãe. E cara, foi algo espetacular, eles receberam ele de volta. Falaram que amava ele e tudo, né? Então, muitas vezes você tá aí preso, por quê? Por falta de perdão, né? Então, pede perdão pra pessoa lá que você precisa pedir, tá bom? E tudo vai se resolver.